Toda eleição é a mesma coisa. Sai uma pesquisa e metade das pessoas dizem algo está errado. Mas deixa eu te fazer uma pergunta honesta. Você sabe como uma pesquisa eleitoral ela é feita? Com poucas centenas de pessoas conseguem representar uma cidade inteira. Hoje você vai entender tecnicamente como isso funciona. E talvez depois disso você nunca mais repita certos argumentos por aí. O erro mais comum das pessoas. As pessoas acham que pesquisa eleitoral funciona como um censo, que seria preciso perguntar para todo mundo, mas não é assim. Pesquisa não mede quantidade, pesquisa mede representatividade estatística. Pois é, gente, é matemática. Diferente de um censo em que toda a população é entrevistada, a pesquisa eleitoral seleciona apenas um grupo de pessoas que representarão toda a população. Mas é uma cidade fictícia chamada Paulo City, com 525 mil habitantes. Uma emissora de TV quer saber quem está na frente para prefeito e contrata um instituto de pesquisa. Como os entrevistados são escolhidos? A etapa é dividida em 2 estágios. Primeiro estágio, o setor censitários. Os pesquisadores não escolhem pessoas aleatórias na rua, eles sorteiam setores censitários, definidos pelo IBGE e pela Justiça Eleitoral. O segundo estágio é o perfil das pessoas. Dentro daquele setor, eles precisam entrevistar pessoas que sigam exatamente a proporção real da população. Exemplo, 54% de mulheres, 46% de homens. A amostra segue isso. Mas são poucas pessoas, não acham? Imagina um número grande, 602 versus 525 mil. Aqui está o ponto que mais gera revolta. Em uma cidade de 525 mil habitantes, são entrevistadas apenas 602 pessoas. E mesmo assim o resultado funciona. Ok, já entendemos que os entrevistados são pessoas sorteadas dentro de alguns setores censitários que estejam de acordo com a categoria selecionada. Mas como é definido o número de pessoas entrevistadas? Bom, isso depende de alguns fatores como o tamanho do município e quanto a pesquisa terá de margem de erro. Margem de erro, isso mesmo. A margem de erro é o máximo de erro que o resultado de uma pesquisa pode ter. Ela vem sempre acompanhada do nível de confiança, que é o número de vezes que a pesquisa pode ser repetida e o resultado será sempre um valor próximo. Complicado? Calma, vamos ver um exemplo. Vamos supor que o candidato apareça com 23% das intenções de voto. Levando em consideração a margem de erro padrão de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, ele terá entre 21% e 25% dos votos. Se um candidato aparece com 23% das intenções de voto, com margem de erro de 2 pontos percentuais, significa que ele pode ter entre 21% e 25%. E se essa pesquisa for repetida 100 vezes, em 95 delas, o resultado cairá dentro desta faixa. Isso é estatística, não é opinião, é matemática. E como acontece a entrevista? O entrevistador da Data Paulo pode abordar as pessoas em suas residências ou em pontos com fluxo de pessoas. É aplicado então um questionário que possui 2 perguntas. A primeira pergunta, em quem votaria espontaneamente? E a segunda pergunta, em quem votaria vendo a lista? Esse mesmo questionário é aplicado para todas as 602 pessoas. Paulo, por exemplo, foi um dos entrevistados. Na primeira questão, foi perguntado em qual candidato a prefeito Paulo pretendia votar. Sendo um eleitor consciente, Paulo disse que votaria no candidato A, pois já conhecia bem as suas propostas. Na segunda pergunta, o entrevistador entregou a Paulo uma lista com os nomes de todos os candidatos para prefeito. Os nomes estavam dispostos em formato circular, como uma pizza. O entrevistador perguntou a Paulo em quais daqueles candidatos apresentados ele provavelmente votaria nas eleições. Novamente, Paulo respondeu o candidato A. O problema não é a pesquisa, o problema é que as pessoas opinam sem entender estatística básica. Pesquisa não prevê o futuro, pesquisa fotografa o momento. E quem entende isso para de cair em narrativa emocional. Depois disso, espero que você entenda como funciona perfeitamente essa avalanche de pesquisas eleitorais que todo ano de eleição, todo ano de campanha, aparece na sua frente.